abrir esta edição com o Fernando Camargo, estou com o Dola também, estou com o Thiago Fernandes e o Thiago Valu, para saber o seguinte, a pergunta é direta, Fernandão. Favorito o Atlético porque venceu o primeiro jogo ou de qualquer forma seria para o jogo de hoje? Tudo bem, Everton? Um abraço para toda a galera, obrigado pelo convite. Bom, favorito por jogar em casa, favorito por estar jogando um futebol melhor do que o do São Paulo, né? Ah, mas o torcedor do Galo fala que não é ainda aquele desempenho que se espera, porque tem Paulinho, porque tem Hulk, porque tem Scarpa, porque tem uma boa defesa, jogadores que foram para a data FIFA, Arana na seleção brasileira. Mas o Atlético é um time favorito para qualquer coisa que disputa. Milito começou muito bem, não encontrou o time ideal ainda, problemas de lesão, problemas de cartão. Bernat ainda não se adaptou, mas é favorito. Por que eu falo que é favorito? São Paulo não vem jogando bem. São Paulo, por mais que teve essa queda? Porque o Zubeldia teve muitos problemas de lesão. Ele perde a sua dupla de volantes, né, nesse primeiro semestre, com o Alisson, com o Pablo Maia. Jogadores chegam durante a temporada, não sabe ainda se vai atuar em determinada função, né, o caso do Luciano, se vai ser um cara que vai jogar no meio, se vai ser um cara que vai jogar na frente. O Lucas sozinho não consegue render, o Caleri se estrupia todo jogo, bate cabeça, corre de um lado, corre do outro, e o São Paulo não tem jogado bem. Não é o mesmo São Paulo de outrora, apesar de estar nas três frentes, estar na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileiro, eu acho que o Atlético é favorito. Ô Dola, favorito mais pelo resultado do primeiro jogo ou em condições normais já seria? Doleta, boa tarde. Boa tarde a todos, prazer ter o Fernando aqui com a gente também. O Atlético é favorito, principalmente, eu acho, pelo resultado, porque nós estamos falando de um jogo de mata-mata, né? Se o São Paulo tivesse aberto uma vantagem muito grande lá no Morumbi, seria muito difícil para o Atlético reverter. Mas o que eu achei muito curioso no relato do Fernando sobre o São Paulo é que, se você adaptar uma coisinha ou outra, vira praticamente a explicação do Atlético na temporada também, né? O Atlético, que outrora já foi um time que o futebol chamava a atenção de todos, né? O trabalho do Milito começou de uma maneira maravilhosa, encantando todo mundo. Ele também teve muitos problemas por lesão, teve problemas por convocações, teve problemas por suspensões, enfim, né? Que até certo ponto é normal na temporada, mas que com o Atlético em alguns momentos, né, foi muito complicado. E ele tem hoje o time oscilando bastante, né? Taticamente, o Atlético já não surpreende tanto os outros times como surpreendia no início do trabalho do Milito. E ele vem tendo essas dificuldades. O Fernando até citou muito bem, o Bernat não encaixou ainda nesse time. É um jogador que o Atlético precisa que ele entre logo, né, na dinâmica da equipe, consiga contribuir um pouco mais, justamente para ajudar o Milito nesse momento, né, em que o time está precisando de um pouco mais de criatividade, está precisando arrumar mais soluções individuais e coletivas, né? O Paulinho e o Hulk já tiveram um momento melhor também na temporada, o Hulk agora voltando de lesão. Então é uma oscilação que ele falou da oscilação do São Paulo, mas que também cabe muito bem ao Atlético, né? O Atlético também vive um momento muito instável na temporada. Por mais que sejam dois times que estejam oscilando, e aí nas explicações do Dola e do Fernando eles foram muito felizes, para mim hoje, quem vencer será campeão da Copa do Brasil. O vencedor de hoje... Mas do outro lado tem Corinthians, Flamengo. O Flamengo está todo estrupiado. Bahia. O Flamengo não tem o seu melhor jogador. O Pedro só volta no ano que vem. O Flamengo está no mercado até hoje, mesmo com a janela fechada, buscando jogadores livres de contrato, porque o Flamengo não consegue ter um time minimamente forte. E aí, cara, o Corinthians e o Vasco, eles estão aí de figurantes. Agora, o Bahia é um time forte. Mas para mim, Atlético e São Paulo são mais. Então, para mim, quem vencer hoje será o grande campeão da Copa do Brasil. Ô, Valor, preciso ouvir. O homem não aprende, né? Mas não tem direito de ter opinião? Ele faz igual a música do Sinatra, né? Qual? My Way. My Way. Ele faz do jeito dele, né? Então, boa tarde para todos. Eu acho que, mantendo a coerência, né, do que eu disse no primeiro confronto, eu dizia que, para mim, não havia favorito. Acho que você, o Thiago, outros colocavam o São Paulo como favorito. Então, dentro daquilo, para manter a coerência no sentido da minha opinião, antes do primeiro jogo, o Atlético foi lá, venceu de 1-0. Então, ele agora tem, se fosse o grande Eduardo Rata, que é comentarista das lutas de boxes, eu diria que hoje é 51-49 pro Atlético, né? Também pro YouTube, lá o papo continua e daqui a pouco, em 10 minutos, a gente retorna pra tela da Band. Daqui a pouco vamos mostrar imagens e falar do gramado. Nossa!
Facas Guinso, hein? Facas Guinso. Pode ser. Mas aí, aqui, meu filho, é televisão. Você tem que respeitar o tempo. Dá o tempo respeitar o apresentador. Eu tô errado. Aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa Principalmente pra no você. horário político. Principalmente horário político. Até porque se entrar atrasado... Tomar não a multinha aí não vai ser legal, aquela não. multinha, Eu tava aí o ouvindo Bernardo ele, liga, o Everton passa na minha O sala. líder das pesquisas estava no rádio agora. Você chega lá, Bem à frente, né? aí você chega um lá... pouquinho, abriu bastante. Aqui, ó, aí você chega lá na Aqui sala em do Minas, Bernardo. Então, o Monte Bernardo, abriu, pera aí, que tu vai falar, calma que não pode falar, não. Não, tá no YouTube. Eu Não pode falar. não falei o nome, não. Só Ah, tá. daqui A mesmo. gente tá comentando o resultado de uma pesquisa. A multinha chega, o Bernardo chama lá e fala assim, aqui, paga lá pra nós. Você tá doido. Culpa sua. Mas o segundo melhorou bem também nas pesquisas. Aqui, agora, falando em pesquisa, não, vocês querem falar de política, não, horário político começando, debate agora. Candidato. Vamos lá então, candidato. Então, o que eu tava dizendo? Eu estive ontem na Arena MRV, vi o gramado de perto e nós temos imagens também que o grande Felipe Felício fez, de drone, com a câmera dele ali próximo e tal. Eu andei pelo gramado, então eu tenho uma percepção, porque é diferente de quem vê só pelo vídeo. Agora, tem uma metade do gramado ali que vocês vão ver daqui a pouco, quando a gente voltar para a tela da Band. Cara, é impressionante a divisão. Lado direito das cabines, tapete, lado esquerdo, parece lá em casa. É uma coisa. Soltar as lhamas ali, capaz que nem elas vão querer pastar. Mas que melhorou, consideravelmente melhorou, daqui a pouco nós vamos falar disso. Ainda sobre o confronto, sobre o favoritismo, é óbvio que o Atlético jogando em casa, maioria de torcida, e tendo 1-0 no placar, é claro que isso coloca o Atlético como favorito, mas convenhamos. O Atlético... Valu não concordou, o Valu falou que não. Você acha que não? Não, eu acho que a questão é do 51-49. 51-49 favorito. O Atlético é favorito. sim, Mesmo que levemente. Levemente, eu também acho que é levemente favorito. Agora, pode ser um jogo vencido por quem, de repente, criou menos oportunidades e foi mais eficiente. O Atlético precisa Foi de... assim no Morumbi, né? Exatamente. O Atlético precisa de fazer um jogo tão seguro quanto fez lá no Morumbi, especialmente no setor de defesa. Mas Tem um jogar detalhe, seguro. O São Paulo conhece esse Atlético jogando na Arena. O jogo que fez aqui em julho... Foi um bom jogo. Foi um bom jogo, foi muito polêmico. Polêmico, de arbitragem. Gol do Hulk ou não. Jogo duríssimo. Aquela situação. Então, o São Paulo sabe. Só que o São Paulo, com o Zubeldia, não tem colocado dentro de campo toda a intensidade que ele colocou há cerca de um mês Mas atrás. aconteceu a mesma coisa na chegada do Milito. Assim. Quando o Milito chegou, nossa, nós ficamos aqui um bom tempo, né, Thiago? Sim. Falando, que isso? Militizados. Todo mundo militizado, ou militante. Todo mundo Não, ficou militante. Depois que ele chegou, aí todo mundo militante e tal. O pessoal, nossa, impressionante. Impressionante mesmo. Porque o atleta, eu odeio usar esses termos, tá, Fernando? Se você gosta, desculpa, mas eu não gosto de usar esse negócio de perde, pressiona, esse troço. Eu não Isso é gosto. chato pra caralho. Eu acho chato pra cacete, mas tudo bem. É que nem, imagina só, o médico chegar pra você, falar que a sua inflamação no pé, ele chega pra você e diz assim, a sua inflamação está com muco, pulso, sanguinolento. Você fala, que porra é essa? É só ele falar, tá inflamado, saindo sangue com pulso, né? Então é por isso que eu tô dizendo. Isso que você está falando, a questão do São Paulo não está vivendo um momento. Duas situações em questão de 15 dias. Primeiro, a morte do esquerdo em campo, que bateu diretamente nos jogadores, que participaram efetivamente, né, de tudo, Mas tem indo gente até o que acha Uruguai. que não tem influência, né? Tem muita Isso é influência. óbvio que Inclusive, a gente que estava no Morumbi, eu vou transmitir o jogo hoje, eu estava lá transmitindo também, a gente via claramente que o São Paulo não produzia. E o jogo do Fluminense, né, que foi, né, esse negócio de anula, não anula agora também, o mental do São Paulo não tá daquele jeito para uma disputa de mata-mata de Copa do Brasil. Tá muito diferente, muito aquém do ano passado, por exemplo, quando ganhou do Palmeiras o primeiro jogo, ganhou do Palmeiras o segundo jogo, perdeu do Corinthians e deu aquele espetáculo no 2-0 que o Lucas jogou muita bola. E depois na final com o Flamengo também. Então são muitas diferenças, Everton, do que era 2023. Hoje o São Paulo vai ter que ter superação, o São Paulo vai ter que passar por uma situação de mais de 2 décadas que não consegue reverter e principalmente fazer o placar em cima do Atlético, que já tem a vantagem. O Valu falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou de eficiência, né, voltando para o primeiro jogo e tal. Hoje, repetir a eficiência de que forma? Agredindo o adversário, mantendo o padrão Milito de jogar, ou um pouco mais comedido porque a obrigação da vitória é do adversário? E outra coisa, não seria perigoso você ter um São Paulo que tem tanta qualidade com essa bola nos pés? Você esperar não seria perigoso? Não, eu não acho que o Atlético tem que esperar. Eu acho que o Atlético tem que fazer um jogo um pouco diferente do Morumbi com relação à posse de bola. O Atlético precisa de ter um pouco mais essa posse de bola e o time do Milito já provou várias vezes nessa temporada ser capaz
de ter mais essa posse de bola. Exatamente por conta da vantagem e, é claro, continuar procurando o gol. Agora, o Atlético vai ganhar, o Hulk vai jogar, né? Então acho que é um ganho muito importante em bolas paradas. O Rafael já sofreu com o Hulk nessa questão e é um jogador desse eficiente, sabe? Que o Atlético, de repente, não precisa de criar tanto, nem o São Paulo. O São Paulo perdeu muitas oportunidades. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante, muitas oportunidades de parte a parte, e quem tiver muita questão mental, como disse o Fernando, deve sair vencedor. Agora, você pensa nesse São Paulo, do jeito que o Fernando disse, que por tudo que está passando, se o Atlético faz um gol antes do São Paulo, pode ter um fator psicológico ainda mais a seu favor, o estádio e a própria questão do time dentro de campo. Sabe que eu não consigo acreditar num Atlético tentando fazer algo diferente do que ele fez no Morumbi? Sabe por quê, Valu? Depois desse jogo contra o São Paulo, que data FIFA é uma bela bosta, né? A gente não consegue... Tem que fazer jogo de seleção, ver jogo de seleção é uma porcaria. Eu gosto de ver jogo do Campeonato Brasileiro. Não, você veja só o contraste, né? Não, de uma noite de Copa, de uma noite de eliminatórias ontem, de uma noite de decisão ontem. Ontem foi muito melhor. Eu não quero mais ver jogo de seleção. Eu quero só chegar na Copa do Mundo. Largou? Ver os jogos da Copa do Mundo, eu não quero mais ver. Pachecão. Eu não tô aguentando mais sofrer. Depois, não. Eu sigo apaixonado pela seleção brasileira, só não quero ver. Eu não preciso sofrer, não preciso ficar lá olhando. Sua mulher te traiu, deixa eu ver. Não quero ver. Virou uma relação fiquei sabendo, abusiva, já. né? A relação tá abusiva. Então, já fiquei sabendo, tá ótimo. Cara, o ponto é o seguinte. Sobre esse jogo envolvendo o São Paulo. Depois da partida de ida, o Atlético enfrenta o Grêmio na Arena do Grêmio, pra mim, jogando de uma forma parecida com a que ele jogou lá no Morumbi. E aí, o Atlético, mesmo enfrentando um adversário que pra mim hoje é mais frágil, ele ficou parado. Ficou quietinho, mas jogando fora de casa e desfalcado, né? Eu acho que isso faz diferença. Desfalcado por decisão do técnico, né? Porque os caras não viajaram, não jogaram por decisão deles. Mas um Grêmio que voltava para sua casa depois de um período, com um público reduzido. Bem reduzido. Abre um 2-0 com um jogador a menos. Com um jogador a menos. Essa que foi a questão. Virou o primeiro tempo com uma vantagem até 30 demorou a mexer. E demorou muito. Mas assim, eu não consigo acreditar que o Atlético teria uma postura diferente. Até porque, pra mim, o Atlético tem ido... No jogo contra o Grêmio eu não gostei dos 90 minutos, gosto dos 45 finais. Mas ele foi bem contra o São Paulo, razoavelmente bem contra o São Paulo, jogando de uma forma diferente da que a gente estava acostumado a assistir esse Atlético do Milito. Estive ontem na Arena MRV e agora a gente confere como está a situação do gramado. Confere aí, meus amigos da Band. Agora, às 17h55, na quarta-feira, estamos aqui na Arena MRV para ver o estado do gramado. E confesso que me surpreendeu. Há cerca de 20 dias o gramado estava muito ruim. Estive aqui na semana passada e quando estivemos aqui, eu vi os recortes feitos, né, os técnicos trabalhando e tal, os recortes feitos. Mas hoje me surpreendeu, né, o gramado. E aí, obviamente, inclusive vocês estão vendo imagens aí, os cortes feitos, né, o replantio, irrigação, a todo vapor, a questão da iluminação que é usada aqui na área que bate menos sol, né? O nivelamento, principalmente o nivelamento, foi algo muito criticado, a adubação e o gramado, de certa forma, me surpreendeu. Então, vocês estão vendo imagens aí do drone, do grande Felipe Felício, a gente mostrando. Se vocês notarem alguns pontinhos pretos no gramado, fuligem dos incêndios, não tem como evitar. O estádio não é coberto. Então, os incêndios acontecendo pelo estado todo, aqui na região metropolitana, aqui em Belo Horizonte, muito incêndio. Inclusive, o torcedor que vem ao estádio na quinta-feira para a decisão vai encontrar muita fuligem nas cadeiras, não há como evitar. Você limpa de manhã, a fuligem cai à tarde, você limpa à tarde, a fuligem continua caindo aqui, porque os incêndios não param. Então, é um problema. E no gramado, esses pontinhos pretos. Agora, quando a gente fala de nivelamento, e também desse replantio, principalmente nessas áreas onde a gente viu os técnicos trabalhando, né? E eles fazem aquele corte e tal, aqui me surpreendeu e muito. Então, para você que está vendo, os donos da bola, eu diria que entre uma nota 6,5, 7 para o gramado da decisão. A gente, acho que no Brasil, dificilmente você vai encontrar um gramado nota 10, né? Então, uma nota 6,5, 7. Para o estado do gramado de cerca de 20 dias,
Então, melhorou consideravelmente. É isso aí, torcedor atleticano. A gente acompanha hoje, 9h30 da noite, Atlético Mineiro e São Paulo, diretamente da Arena MRV. O Galo tem uma ótima vantagem, saiu na frente na primeira partida, vencendo de 1-0, gol no finalzinho da partida. E o Galo tem um ótimo histórico contra o São Paulo, né? Já não perde aí há um bom tempo para o São Paulo e queremos que mantenha esse tabu. Então deixa aí sua opinião nos comentários e deixa aí nos comentários o que você acha sobre a Arena MRV, que o Galo pode melhorar aí neste gramado, né, que já ficou aí parado um bom tempo para a recuperação do seu gramado, e também, né, que o Atlético deve mudar sua grama aí para a mesma que o Botafogo utiliza no estádio Newton Santos, né? Precisamos aí que o Atlético faça valer a sua força dentro da Arena MRV para poder mostrar aí, né, que o Atlético está muito bem nas competições e foi só uma queda de rendimento que teve aí uns tempo atrás, e agora o Galo vai brigar em todas as frentes aí para ser campeão novamente.